jovem. Porque o que acontece? Eu acho que o time do São Paulo desse ano só chegou na final por conta dos jovens. Então, o Rogério Ceni estaria completamente errado se ele tirasse os jogadores jovens. Na minha opinião, eu sei que o time precisa de um time mais cascudo para a final, mas foi o mesmo time que jogou no Morumbi com mais de 65 mil pessoas. É o mesmo time. Só que para mim o que faltou, Alex, eu tenho certeza para você também vai falar isso, o que faltou foi vontade que aconteceu no Morumbi. Com certeza, foi vontade. Foi, com certeza, os jogadores acabaram sendo covardes, digamos assim. Porque se eu visto uma camiseta de um time que é tricampeão mundial, que é uma referência também, que era uma referência antigamente, nos últimos anos, é um time que lutou bastante para chegar onde chegou com a sua grandeza, e chega numa final contra um dos seus maiores rivais e acaba tomando 2-0 só no primeiro tempo, eu acho que eu teria vergonha e chegaria e falasse, pô, pode me substituir porque eu não estou aguentando, entende? Porque é inadmissível. Eu, como torcedor, agora falando, eu não aceitei essa derrota, certo? Porque lotou o Morumbi para nada no sábado. O pessoal empurrou para nada. O torcedor que vem lá de longe, não sei de onde, para apoiar seu time, e os caras tiverem essa incompetência de chegar na casa do seu rival, até mesmo com o telão atrás, rapaz. Acho que nem o Jandrei estava com tanta pressão com o telão atrás, entendeu? Eu acho que tomar pressão do telão é brabo. Pelo amor de Deus, cara, que isso? A tia Leila ainda deu vantagem ainda pros caras nesse critério aí. Entende? Então, cara, eu sei que o time que foi colocado na final contra o Palmeiras no Allianz foi o time que fez uma campanha muito boa, que fez jogos bons, o Pablo Maia foi bem. Mas, cara, eu acho que um jogo que você analisa que a torcida é o 12º jogador e alguns jogadores acabam sentindo essa pressão, eu acho que é sempre bom colocar um medalhão ou dois nessa final para empurrar os caras, para empurrar a molecada, entende? Porque não dá para contar com o Éder sendo o capitão desse time e não empurrando os caras, entende? Não dizendo que o Éder não tem vontade, mas, pô, o Éder não seria capitão do meu time. É isso, eu colocaria o Rafinha como capitão, entendeu? É um cara que tem mais raça, é um cara que dá mais dinâmica e tal, mas o Rogério Ceni coloca o Éder de capitão, não coloca pelo menos o Miranda na zaga, e aí nos minutos finais o Rogério Ceni coloca Arboleda, depois o Miranda, só para levantar o caneco de segundo lugar. Eu acho que foi um baita desrespeito colocar o Miranda para levantar o caneco de segundo lugar no Campeonato Paulista, em vez de colocar o Arboleda que faltou no treino. Apático, anêmico, irreconhecível o time. Eu vou passar para o Lucas. Cara, vou dar minha opinião também. Como torcedor, foi difícil ver um time que no começo do Campeonato Paulista estava muito ruim, se recuperou e chegou na semifinal, depois do São Bernardo, chegou na semifinal contra o Corinthians, não favorito, mas jogou como favorito. Jogou no Morumbi, empurrado por torcedores, a mídia, os jogadores do Corinthians tendo o favoritismo e ganhou. Ganhou do Palmeiras, a mesma coisa do Corinthians. Favoritismo para o Palmeiras, a mídia com o Palmeiras, e fez 3-1 no Morumbi. Então, assim, uma coisa que eu não vou fazer, como agora jornalista aqui no Descubra, uma coisa que eu não vou fazer é tirar o mérito, da temporada do São Paulo. Eu não vou tirar o mérito. Eu não vou chegar aqui e falar assim, olha, parabéns diretoria, parabéns Rogério Ceni, fizeram uma catástrofe no Allianz Parque. Eu não posso. Por conta de um jogo, claro, o jogo que teve o rival fazendo 4-0 e levantando a taça com a vantagem para o São Paulo, sim, foi ruim. Mas eu não posso apagar a temporada do São Paulo no início por conta de um jogo, entendeu?
Então, assim, vou passar para o Lucas. Lucas, dói ver o time perdendo de 4-0 com uma vantagem de 3-1. Dói muito. Mas eu não posso passar pano e falar que foi uma temporada perdida por conta do jogo de domingo. Wendel, o que eu vou falar aqui, pô, é bem complicado de falar. Mas, assim, é uma derrota muito doída pro torcedor do São Paulo. Você foi muito bem no que você falou. Muitas pessoas vão aceitar, vão trazer essa derrota, Wendel, bem diferente, bem diferente da forma que você aceitou. Pô, e tá no seu direito, cada um vai estar no seu direito de lidar com a derrota da forma que quiser. Lógico, tendo sempre respeito. Mas assim, essa derrota que o São Paulo teve, ela vai muito de encontro com o que eu comentei com o Alex sobre o Fluminense, e eu vou pontuar o porquê. O Fluminense é um time que investiu em jogadores de bagagem, jogadores experientes. Já o São Paulo está sendo um time que está investindo em jogadores mais promissores, jogadores jovens. Acho que os dois estão acertados, mas os dois têm que saber conciliar isso. Agora, voltando só para São Paulo. O Rogério Ceni, se ele soubesse lidar com isso nesse momento desse jogo, estou falando dessa segunda partida, o São Paulo foi perfeito no primeiro jogo. O primeiro tempo do primeiro jogo, os dois times jogaram iguais, tá bom? Eu achei equiparado o São Paulo e o Palmeiras no primeiro tempo da primeira partida. E no segundo tempo o São Paulo fez uma partida como não se vê há muito tempo. Vocês como torcedores podem, não sei se vão concordar, mas fez. Vai com uma vantagem de 2 gols, 3-1 e 2 gols para cima do Palmeiras. Palmeiras numa fase muito boa, com um técnico consagrado no Palmeiras e, podemos dizer, o maior técnico da história do Palmeiras à beira do campo, com um time entrosadíssimo no meio-campo e muito letal. Um técnico que na beira do campo do Palmeiras, ele sabe lidar com todas as situações do jogo. Aí é que entra o Rogério Ceni para mim. Ele não soube lidar com a situação de jogo. Você está muito certo, Wendel, quando você fala assim, o São Paulo chegou nessas finais por causa da base, por causa dos jovens. Só que esse jogo ele necessitava de algo diferente que a partida do Morumbi. Vocês estão entendendo mais o que eu estou falando? Essa partida em si, ela necessitava de algo diferente. Essa partida em si, ela necessitava de um jogador que tivesse experiência para poder esfriar um jogo. Ou seja, um Rigoni, que já jogou lá fora, tem experiência. O Reinaldo pode ser. O Miranda, ele poderia estar no lugar daquele garoto na zaga. Ó. Ele tem mais experiência. Miranda já jogou uma Copa do Mundo. Ele poderia fazer uma diferença. Diego Costa é o nome dele, Alex? Ele poderia fazer uma diferença. O Nicão, que já jogou uma Sul-Americana, foi campeão e com um título com gol dele. Poderia fazer uma diferença não como titular, mas talvez entrando na partida e esfriando a partida também. Lógico, o Palmeiras ele começou com uma pressão absurda. O Palmeiras destruiu o São Paulo, mas muito pela postura que o São Paulo foi para o jogo. E a postura, ela passa desde quem está comandando o time na beira do campo e para dentro do campo também com os 11 titulares. Então acho que assim, o Rogério ele poderia ter começado com o Patrick, que sabe neutralizar as ações do adversário. E eu já vi o Patrick fazer isso em diversos jogos pelo Internacional. Patrick, que na minha opinião é um dos melhores volantes que estão atuando aqui no Brasil nos últimos anos, nos últimos 3 anos. O Patrick tem jogado uma bola redonda. O Patrick ele sabe arrastar uma bola, ele sabe fazer uma proteção, ele sabe prender a bola no momento certo. Faltou para o São Paulo inteligência para jogar e saber diferenciar o primeiro jogo do segundo jogo. Foi como o Alex disse, o torcedor se iludiu, mas a ilusão foi para um lugar que não poderia, que foi para dentro de campo e foi para a beira do campo também. Foi para a diretoria com certeza, entendeu? Foi para jogadores que são ídolos, que já deram São Paulo como campeão. O jogo nem tinha começado, a segunda partida que foi o Hernani, que foi zoado depois pelo Daverson. Uma final, ela só termina quando acaba. É até engraçado falar isso, mas é um ditado engraçado, mas é a pura realidade. Então o São Paulo teria que saber lidar com essa final e não soube lidar. Então eu acho que aí deveria ter entrado a experiência de um técnico. Só que o Ceni ele não conseguiu lidar com isso. É por isso que muitas pessoas discordam de mim, mas é o que eu falo. O Ceni não sabe lidar com momentos de jogos. Ele não sabe lidar com situações de jogos. Então faltou para o São Paulo, eu digo de novo,
diferenciar a primeira partida da segunda partida. Faltou ali analisar. Pô, a gente vai enfrentar um Palmeiras na casa deles. O que o Palmeiras faz na casa deles? Eles propõem o jogo, eles fazem pressão a partida inteira, a torcida vai cantar o tempo inteiro. Por mais que tivesse telão atrás, uma lona atrás, a torcida faz a diferença, parceiro. A torcida do Palmeiras abafou o jogo inteiro. A torcida do Palmeiras cantou o jogo todo, tá? O jogo todo, todinho a torcida do Palmeiras cantou. O Rafael Veiga, mano, amigo, ele pode estar fazendo a pior partida dele. Ele pode estar fazendo a pior partida dele. Em um único lance, ele muda o jogo. O Palmeiras é um dos poucos times na América do Sul que tem jogadores assim. E não é um só. Esse que é o mais engraçado. O Palmeiras não tem só um. Ele tem o Veiga, ele tem o Scarpa, que pode decidir numa boa parada também, ou com chute de fora da área. E ele tem o Dudu. Então faltou o São Paulo estudar o que é o Palmeiras jogando dentro de casa e diferenciar um jogo de outro. E tá aí. 4-0, um São Paulo sem reação nenhuma, sem saber de onde veio a pancada, e um Palmeiras campeão paulista com todos os méritos, Wender. Para a gente passar para o Palmeiras agora, né? Eu vou dar mais uma opinião, assim. Irreconhecível mesmo. A gente poderia falar que o São Paulo sentou na vantagem do Morumbi, mas eu acho que a gente não está lá dentro, né? A gente não está lá dentro do vestiário. Mas eu tenho certeza que o Rogério Ceni falou que era um novo jogo, era 0-0 e não importava a vantagem, mas foi engolido pelo Palmeiras. Foi engolido. O São Paulo não respirou desde o começo da partida, não conseguiu respirar e foi engolido pelo time do Palmeiras. Foi engolido pela marcação forte do Gustavo Gomes. Tudo. A torcida, assim, mesmo que o Morumbi tinha mais torcedores, mas, cara, você sentia a atmosfera da televisão, cara. Sim. Então, você olhava para os rostos dos torcedores e via a esperança. Ô, Wendel, desculpa interromper você. Então é isso que eu tô falando. Precisava de jogadores dentro de campo, igual o Alex falou, que soubessem lidar com isso, entendeu? Os jogadores ficaram assustados. Vamos mencionar algo aqui? Vamos mencionar uma parada aqui? Desculpa, vamos mencionar. O Caleri no final do jogo dá um tapa no celular do torcedor, mano. O mesmo Caleri que deu um tapa no celular do torcedor é o mesmo Caleri do primeiro minuto de jogo. A pressão na cabeça, mano. E era o Caleri. Agora imagina o zagueiro de pouca idade que o São Paulo tinha. Imagina aquele garoto. Se o Caleri tava assim, imagina aquele garoto. Se o Rafinha foi expulso, irmão. Rafinha acostumado a jogar várias finais. Vários jogos importantes. Foi expulso. Então é isso que eu tô falando. O São Paulo chegou na final por causa dos jovens. Com certeza, mano. Com certeza. Só que, cara, não tem como você jogar só com um jogador novo e não tem como você jogar só com um jogador medalhão, um jogador experiência. E o São Paulo tem os dois. O São Paulo tem como ir muito bem nessa temporada na Sul-Americana. O São Paulo pode fazer uma boa Copa do Brasil e pode chegar bem no Brasileiro. Mas é só saber dosar. E é só saber que existe diferença de um jogo para outro. Vamos mencionar aqui. O Abel Ferreira, ele sabe a diferença de um jogo para outro. Ele sabe. Isso é um técnico que está muito em falta aqui no Brasil e no mundo. Saber lidar de jogo para jogo. O Abel Ferreira soube, ele corrigiu os erros da primeira partida, corrigiu os erros e apontou os acertos. Ou seja, ele melhorou os acertos e corrigiu os erros. 4-0 no placar.